Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. No programa de hoje nós temos várias reportagens especiais. Eu começo o programa mostrando a homenagem que o vereador Hiroyuki Minami, do PSDB de São Bernardo do Campo, prestou na Câmara Municipal a expoentes da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. A gente tem entrevistas com a comandante da Polícia Militar no ABCD do 6º BPM, a Coronel Cláudia Rigon, e também com o delegado seccional de São Bernardo e São Caetano do Sul, Dr. Valdomiro Bueno. Além de conversar, é claro, com o organizador da homenagem da sessão solene, o vereador Minami. Ainda nesse programa, a gente fala de uma palestra voltada para a área de proctologia, gastroenterologia, realizada em São Caetano do Sul, pelo departamento ligado à Faculdade de Medicina do ABC. Uma palestra do Dr. Paulo Cotze, que é um professor de cirurgia geral da PUC do Paraná, esteve em São Caetano para proferir essa palestra a médicos e residentes da Faculdade de Medicina do ABC, onde a gente conversa também com o chefe da cadeira de gastro, o Dr. Wilson Catapani, e também com a professora afiliada da Medicina do ABC, doutora Sandra Borato. Neste programa ainda, a gente mostra a inauguração da ciclofaixa de Santo André e conversa com o prefeito Carlos Grana e com o secretário de Mobilidade Urbana e Serviços Urbanos, o Paulinho Serra. Para terminar o programa, a gente tem o bloco Café com Letras. No bloco, nós conversamos com o presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, José Braz da Silva, o Fofão. Antes de chamar o intervalo comercial, para aí sim começar o programa, eu quero mandar um grande abraço ao Zé Maria do Sindicato da Construção Civil de São Caetano do Sul, assíduo telespectador. Abração, Zé. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho começa o programa. Até já. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e agora aqui no plenário da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, onde vai ter início daqui a pouquinho uma sessão solene promovida pelo vereador Hiroyuki Minami em homenagem às autoridades de segurança pública da região e do estado de São Paulo. Eu tenho a honra e a satisfação de entrevistar a Coronel Cláudia Rigon, que é comandante do CPA-M6, Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6, aqui do Grande ABC. Coronel, é sempre um motivo de satisfação e até de orgulho mesmo receber uma homenagem de um poder diferente, que é o Poder Legislativo. A polícia está vinculada ao Poder Executivo. É um reconhecimento da sociedade por parte de um dos seus mais legítimos representantes, não? Sem dúvida, e é com muita honra que nós hoje estamos aqui. Agradeço pelo reconhecimento, na verdade, do nosso trabalho, em especial ao vereador Minami, mas a característica aqui da região do ABC, eu estou há 4 meses aqui no comando, é realmente de bastante acolhimento, de bastante integração por parte de outras entidades, tanto civis quanto públicas dos municípios. Isso daí nos orgulha muito, nos dá mais forças até para trabalhar cada vez mais em prol da segurança das pessoas aqui da região. Que ótimo, a senhora fala de 4 meses, e até por isso eu ainda, por falha minha, não tive oportunidade de entrevistá-la, mas já li várias entrevistas suas em vários jornais, revistas, tenho acompanhado o seu trabalho
A gente tem um carinho muito grande até pela atuação da Polícia Militar aqui. A gente acompanhou o trabalho de seus antecessores aí, o Coronel Navarro, e desde a época do Coronel Wilson, que faz muito tempo isso. Como é que está sendo esses 4 meses? Que mensagem a senhora teria para a população do Grande ABC, depois de conhecer um pouquinho já esse trabalho todo? Olha, eu estou muito satisfeita, muito orgulhosa. A equipe que trabalha com a gente realmente o pessoal é bastante dedicado, né, um comprometimento muito grande. O que eu estou, assim, sempre que tem oportunidade, posso falar, é que a população, ela precisa colaborar com a Polícia Militar na questão da segurança pública, né? Nós temos, evidentemente, o nosso dever em relação à segurança, mas a comunidade, ela precisa saber o que ela pode fazer para ajudar na segurança. Nós temos os conselhos de segurança, temos um projeto de vizinhança solidária e seria muito importante que as pessoas se informassem para saber o que elas podem fazer, né? Porque cada um fizer um pouquinho, a gente fortalece a nossa atuação. Maravilha. Então, já vai ficar combinado. A gente vai marcar uma entrevista um pouco mais longa, falar desses consegues, falar desse trabalho. Eu coloco o programa à disposição para levar essa mensagem, para levar essas informações para a população. Obrigado pela entrevista e parabéns. Obrigada. Boa noite. Coronel Cláudia Rigon, comandante do CPA 1006, conversou com você no início dessa sessão solene em homenagem às autoridades de segurança pública. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, depois de ouvir a Coronel Cláudia Rigon, agora a gente conversa com o representante da Polícia Civil nessa solenidade importantíssima em comemoração ao Dia das Polícias Militar, Civil e Científica aqui na Câmara Municipal de São Bernardo. Eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o Dr. Valdomiro Bueno Filho, seccional de polícia de São Bernardo e São Caetano do Sul, que não podia ser um dia melhor para essa homenagem, né, doutor Bueno? Um dia depois de a Polícia Civil, de a polícia aqui do ABC, concluir mais uma ação de peso importantíssima no combate à criminalidade, como o senhor destacava no seu pronunciamento aqui, e que objetiva sempre levar mais segurança para a população. Sem dúvida, uma boa noite para os senhores telespectadores do programa Joaquim Alessi. Sem dúvida, é um momento de satisfação, o reconhecimento pelo trabalho. O soldado ele quer ser reconhecido no campo de batalha. Esse reconhecimento no campo de batalha pelos nossos pares aqui, pela Câmara Municipal, simplesmente nos enche de alegria. A Polícia Civil de São Bernardo vem se destacando em São Paulo com o nosso trabalho aqui. Impingimos aí uma derrota fragorosa aí para o crime organizado na região. Nós estamos aqui festejando índices maravilhosos, os melhores índices do estado de São Paulo hoje está na seccional de São Bernardo do Campo. Diminuímos quase 28% os roubos com relação ao ano passado e quase 40% nos casos de furtos, principalmente furtos e roubos de automóveis. O crime contra a pessoa ele está em baixa, diminuímos pelo menos 17% na região e é motivo sempre de se festejar. Uma vida que é salva é motivo perene de satisfação da Polícia Civil. E com certeza a população aqui do ABCD pode esperar muito mais. O senhor ainda não completou 2 anos aqui na seccional, né? Foi em começo de 2013 que o senhor assumiu e já fez um trabalho que a gente acompanhou ao longo da sua carreira aí de mais de 30 anos na polícia, em Santos, em departamentos aí da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, a população pode esperar muito mais da Polícia Civil e da Polícia Militar, dos órgãos de segurança do Estado, né? Sem dúvida, na verdade eu tenho 46 anos de efetivo exercício policial, eu comecei na carreira como guarda civil no estado de São Paulo, passei pela Polícia Militar na condição de cabo e fui investigador de polícia dos melhores órgãos de São Paulo. Sem dúvida, a minha vida chama-se trabalho e a nossa dedicação é exclusiva, assim como eu mencionei anteriormente. Nós tivemos aqui São Caetano como um dos terceiros maiores IDHs do Brasil, graças principalmente ao trabalho da Polícia Civil que vem efetuando lá um combate diuturno contra o crime aí, sem trégua para qualquer criminoso. Nós queremos que essa qualidade se estenda também para São Bernardo do Campo. A terra dos batateiros é a nossa terra do coração. Doutor Bueno, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e conta com a gente para divulgar sempre os feitos aí da sua área.
Muito obrigado, estaremos também à disposição, sempre que pudermos, aí colaboraremos aí com a sociedade, estaremos sempre prontos aí a fazer uma questão de contabilidade aí para a sociedade saber o que estamos fazendo na nossa região. Muito obrigado. Dr. Valdomiro Bueno Filho, seccional de polícia de São Bernardo, de São Caetano do Sul, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, agora para encerrar a cobertura dessa sessão solene em homenagem às polícias civil, militar e científica do Estado de São Paulo, eu converso com o organizador dessa homenagem, o vereador Hiroyuki Minami, do PSDB de São Bernardo do Campo. Mais uma bonita sessão solene. Aliás, o Davanzo, que é o presidente da OAB, falava aqui que são as sessões solenes mais bonitas promovidas na Câmara. E é sempre importante, eu estava comentando agora há pouco com o Dr. Valdomiro Bueno Filho, e ele falou, não tinha dia melhor também para ter essa homenagem, porque ontem a Polícia Civil concluiu mais uma ação fantástica de combate ao crime organizado e homenagear esses verdadeiros heróis, tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, da Polícia Científica, que hoje é fundamental na elucidação de vários crimes. É mais do que um ato solene, é uma obrigação do homem público. Você sente assim, Minami? Bem, primeiro agradecer a sua presença, o seu programa. E nós realizamos esse evento em homenagem à Polícia Civil e Militar e à Polícia Técnico-Científica desde 1999, quando fizemos a primeira homenagem. A iniciativa se deve realmente àquilo que você disse, né? A gente precisa valorizar, reconhecer essas pessoas que, enquanto todos dormem, eles estão acordados, estão aí preocupados com a nossa segurança e, como eu disse até no meu pronunciamento, estão defendendo pessoas que nada tem a ver com eles pessoalmente. Não são parentes, não são conhecidos, mas estão prontos para dar a vida para defender essas pessoas. Então é justo que nós possamos reconhecer, prestar essa homenagem, valorizar esta categoria de pessoas, né, todas as polícias, porque realizam realmente um trabalho fantástico, né, fantástico no sentido de que eles têm uma missão de dar a própria vida em prol da segurança do outro. Então eu acho que nada mais justo do que a Câmara Municipal reconhecer. E hoje prestamos homenagem à Polícia Militar, todas as categorias dentro da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica. Eu me sinto bastante orgulhoso e realizado de poder estar prestando essa homenagem e também de merecer o reconhecimento das autoridades. Como disse o presidente da OAB, Dr. Davanzo, a gente precisa realmente cada vez mais aprimorar e melhorar as sessões. E eu tenho me preocupado com isso. Maravilha. Minami, parabéns, 15 anos então de homenagens aos agentes aí da segurança e conta sempre com um programa para divulgar essas ações importantíssimas para toda a sociedade. Mais uma vez eu agradeço ao programa Joaquim Alessi e quero deixar aqui uma mensagem. Nós, na verdade, como políticos, né, temos uma imagem muitas vezes distorcida, mas nós procuramos fazer o máximo. Trabalhamos muito em prol da comunidade, defendendo e fiscalizando e fazendo priorizar as verbas do Executivo Municipal para que toda a população de São Bernardo do Campo possa ter cada vez mais melhor qualidade de vida e que realmente possa justificar a nossa atuação aqui na Câmara Municipal. Ótimo. Obrigado, Minami. Parabéns. Vereador Hiroyuki Minami, do PSDB de São Bernardo do Campo, autor dessa sessão solene em homenagem às polícias militar, civil, técnico-científica, falou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. O programa não acabou, não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em
ciências exatas, humanas, biológicas e saúde, engenharias, tecnologia e gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, como vocês sabem, eu sou um apaixonado pela língua portuguesa. Não conheço nada da língua, mas eu gosto muito, gosto de ler, tento escrever e por isso eu tenho que me preocupar bastante com as nossas normas de ortografia, de acentuação, de literatura, enfim, de uma forma geral. Eu tenho a grata satisfação de estar aqui na Praça Áurea, na Vila Palmares, e encontrar com um mestre no assunto. Professor Osmar Junqueira Lima, que já me concedeu várias entrevistas sobre esse assunto, e eu não podia perder a oportunidade de conversar um pouquinho, porque eu recebi nesta semana um material de imprensa do Senado Federal, convidando para a cobertura de uma ação da Comissão de Educação e Cultura do Senado, que debate um projeto altamente polêmico, que visa, segundo eles, eu coloco entre aspas, a simplificar a língua portuguesa. Simplificar, a gente pode traduzir, seria no caso aqui sinônimo de, você é até meio agressivo, hein, professor? Emburrecer. Bom dia, professor, obrigado por me conceder essa entrevista. Joaquim, antes de mais nada é bom falar com você, porque você, quer queira, quer não, é um conhecedor de língua portuguesa. Joaquim, você falou emburrecer, é um termo bem, é um neologismo bem aplicado. De simplificar, o que eles querem mesmo é complicar, Joaquim. O acordo ortográfico assinado por Portugal, Brasil, os 8 países de língua portuguesa, em 1992, é um acordo amplamente desconhecido, conhecido do Brasil, para entrar em vigor em 2012. A atual presidente, prolongou para entrar em vigor em 2016, coisa que não seria necessária, Joaquim, porque os livros didáticos, a literatura de ponta a ponta, já tem seus livros todos de acordo com o novo acordo ortográfico. Quer dizer, a situação estava muito fácil, tranquila, o brasileiro já acostumado a não usar mais o trema, por exemplo, saber que em certas questões, como pan-americano, se o prefixo é pan, tem que usar o hífen, vices tem que usar o hífen, estava mais ou menos acertado. Daqui a pouco surge um grupo aí no Senado e chama alguns profissionais da língua portuguesa para simplificar a língua. Na verdade não é simplificar, aquilo é emburrecer, como você disse. Como é que alguém vai escrever cachorro daquele jeito, rapaz? Pois é, agora estão querendo tirar o CH, tirar o cedilho, C cedilha, tirar o SS. Isso aí é uma afronta à origem das palavras, à morfologia, né, ao radical, essa coisa toda, que é difícil. A gente tem que estudar muito para aprender. Mas quando a gente estuda e aprende, se torna uma atividade extremamente prazerosa e que não é só uma questão assim intelectual. Tem justificativa a existência de cada letra dessa, de cada forma de escrever. Acho que escrever cachorro com X é fazer um xixi na língua portuguesa, não é não? Pois é, Joaquim, é um absurdo. E você vê o que aconteceu. Enquanto se procura, o acordo ortográfico procurava, de certa forma, universalizar a língua dos países, você vê que ele não mexeu na estrutura, na morfologia, na origem. Ora, como é que você vai explicar que uma palavra que vem lá do latim, ou qualquer palavra nossa, ou que vem de origem grega, latim ou origem de outras línguas, como é que você pode mudar isso de uma hora para outra, escrever exame com Z e coisas parecidas? Isso é um absurdo, é coisa para quem não quer pensar, Joaquim. Agora eu perguntaria, professor, a gente sabe que muitas coisas também na língua, elas são adaptadas do uso e costume, muitas vezes palavras que há 40, 50 anos a gente escrevia de uma forma, de tanto o povo usar de outra forma, os filólogos, a Academia Brasileira de Letras acaba adaptando, acaba aceitando, isso acontece. Esse negócio, por exemplo, de tirar o cedilha, seria mais ou menos também um reflexo do uso indiscriminado da internet, porque a gente vê que muita gente escreve, e até às vezes no computador você não tem o cedilha, e, por exemplo, se você vai mandar um e-mail para um departamento de comunicação, você escreve comunicacal, não tem o acento, não tem o cedilha.
talvez tenha a ver com a internet ou não? Não, Joaquim, porque no caso aí, se você for comunicação, internet não tem o C cedilha, é uma questão de sonorização. Um brasileiro falando, um português, um indivíduo de São Tomé e Príncipe, ele nunca vai ler comunicacão, ele vai ler comunicação sempre. O que se percebe, Joaquim, é que há uma linguagem paralela da internet, mas na hora de escrever de uma prova oficial, na hora do professor dar aula em língua portuguesa, ele tem que seguir a língua padrão, que é a língua normativa, que vem do francês, que vem do latim. Se você pegar, por que a palavra bouquet? Você vai ter no francês miger de banheiro, que era o lírio branco, o lírio da felicidade, mais tarde, por analogia, buquê, que ficou essa coisa aí até hoje, que já vem do mundo grego, do Himeneu, que é o deus do casamento, depois na Idade Média, e chega até nós. Se você olhar a palavra, por exemplo, britar, quem é que usa o verbo britar hoje? A não ser na forma derivada britadeira. Então, quando você falou das questões de língua portuguesa, tem que lembrar que os acadêmicos não fazem a língua, mas eles observam a evolução natural, a diacronia, a mudança no tempo. Ora, nos anos 60 ninguém usava beça. Hoje beça é uma locução adverbial de intensidade. Joaquim fala besta, fala beça, fala bem, não é isso? Ora, e assim vai, as palavras vão mudando com o tempo, mas não é de qualquer jeito, não é imposição, elas vêm com naturalidade. Olha a palavra, por exemplo, snob. Quando você diz que alguém é snob, é uma pessoa que, de certa forma, é prepotente, que gosta de aparecer. Mas olhando no mundo romano, você tinha lá alguém pobre que ia fazer matrícula e não tinha dinheiro, anotava-se lá, S.NOB, sine nobilitate, sem nobreza. Era um pobre. Quer dizer, o sentido virou completamente o contrário. Olha, por exemplo, a palavra negócio, tão usada hoje. Olha, se você olhar no mundo romano, o patrício, o homem rico, ele não trabalhava. Ele vivia no ócio. Agora, o pobre do escravo, não, tinha que negar o ócio. Olha o negócio de hoje. É outra história. Né? Por isso que eu adoro entrevistar o professor Osmar, que a gente sempre tem uma aula de português e literatura. E nós, que aprendemos um pouquinho de literatura, eu não, o senhor aprendeu bastante, mas eu aprendi lendo Machado de Assis, lendo esses nossos grandes escritores, um João Cabral de Melo Neto, essas figuras maravilhosas. Hoje eu tenho a honra de ter escritores desse nível, até como amigos no Facebook, que é importantíssimo, né? E a gente não pode se conformar com esses ataques à língua portuguesa. Com essa mediocridade. Joaquim, você falou em João Cabral de Melo Neto, você está vendo esse povo nessa praça aí, lembra do poema Tecendo da Manhã? Sim. Um galo sozinho não tece amanhã, tem que ouvir um canto, um outro canto, outro canto. O que é isso? É o povo. Se o povo não se juntar, não estudar, não persistir, você nunca vai construir a coletividade, a nação, o país, né? E há pouco tempo, vendo a cerimônia de sepultamento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, eu lembrei de um dos trechos de Morte e Vida Severina, onde os dois coveiros falavam sobre o cemitério de Casa Amarela, e o Santo Amaro, onde ele foi sepultado. Exatamente. Que era o cemitério dos ricos e o cemitério dos pobres. Um pede para ir trabalhar no cemitério dos ricos, onde foi enterrado o Eduardo Campos. O coveiro que trabalha no cemitério dos pobres trabalha muito e não ganha nada. O coveiro que trabalha no cemitério dos ricos trabalha pouco e a gorjeta é grande. Então até depois de morto o indivíduo faz diferença. João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. E é bom lembrar que esse Severina não tem nada a ver com o nordestino, não. Severina é do latim, de severos, que é vida difícil. E é aquele tão sofrido que a morte já o antecede a própria vida. Morte e vida severina. O indivíduo já nasce prevendo a morte. É a morte pela doença natural antes dos 7, é a morte pela emboscada antes dos 20 e a morte, infelizmente, de velhice antes dos 30, Joaquim. Dos 30. João Cabral de Melo Neto. É verdade. Aliás, eu lembro esse verso... Entendendo que ele fala assim, é a morte que se morre de velhice antes dos 20, né? Vamos ver. Ele pergunta assim, esse morreu de morte morrida ou foi matada? Esse foi de morte morrida, né? Que é a morte que se morre de velhice antes dos 20. Agora, como é que é? Não lembro. Fugiu agora. Antes dos 30. É porque o João Cabral era embaixador do Brasil, diplomata, morava em Sevilha, na Espanha. Lendo uma revista econômica, ele ficou assustado. Como é que um indivíduo na Índia podia viver tão pouco? Aí ele voltou para o seu Pernambuco, foi perceber que a verdade da Índia estava aqui entre nós. Quer dizer, o pernambucano pobre
lá no canavial, não chegando aos 30 anos de idade, ou seja, a realidade dura do Brasil, do indivíduo do mato, do indivíduo da roça. E é o Severino caminhando desde o Agreste, da Serra, até chegar a Recife. Mas na caminhada dele só encontra a morte. E a única profissão que prospera realmente é de encomendar defunto, fazer isso em excelência. É bonito o finalzinho, quando ele vê o nascimento, que ele fala que a vida vem demonstrar o milagre, né? Que é o nascimento do menino. Por isso que aí, no caso, a peça se torna um alto de Natal, que é o alto pernambucano, que é a morte do menino, o filho do Carpina, né? Do mestre Carpina. Você vê como é bom a gente ter uma aula de literatura ao vivo numa manhã de sábado ensolarada aqui, a Praça Áurea, né? Praça Áurea. E a gente tem uma aula de ouro. E você falou em Praça Áurea porque a lei de 3 de maio de 1888, que é a lei que assinou a abolição da escravidão no Brasil. Mas, Joaquim, você não combate escravidão só com a lei, você combate escravidão com a educação de qualidade, porque a maior escravidão do homem no mundo, Joaquim, é a ignorância. O homem ignorante é um escravo, Joaquim, ele não tem noção do que ele é. E você está nessa Praça Áurea hoje, num dia áureo, né, Joaquim? Olha que coisa linda. E nós podíamos lembrar que em 1938, quando foi decretado o chamado salário mínimo no Brasil, Getúlio Vargas, nos 50 anos da Lei Áurea, foi justamente uma tentativa dele, segundo ele, de acabar com a escravidão no Brasil, decretar um salário mínimo. 13 de maio de 1938, 50 anos depois da Lei Áurea. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu sabia esse poema de cor e salteado, mas ele fala assim: somos muito severinos, iguais em tudo na vida, e morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre de doença antes do 20, de velhice antes dos 30, de fome um pouco por dia, de doença e de fraqueza, é que a morte severina ataca qualquer idade, e até gente não nascida. Até gente, porque o indivíduo já nasce, quando a mãe é subnutrida, já transmitiu a sua subnutrição também para o feto. Já nasce uma criança, Joaquim, com deficiências mentais. Essa morte, ela é constante. E, infelizmente, Joaquim, no mundo morre hoje por subnutrição, por fome, a cada 3 segundos uma criança. No mundo, Joaquim, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas hoje passando fome, quando se produz alimento que daria para sustentar mais de a população e sobraria alimento. É a ganância, Joaquim, matando a sociedade, Joaquim. Maravilha. Olha, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com o professor Osmar. Eu estava imaginando aqui, lembrando aquelas aulas que o Sócrates dava para os seus discípulos, sempre à sombra de uma árvore, conversando. Eu estou me sentindo aqui um discípulo do professor Osmar. Com o professor Osmar, o programa Joaquim Alessi é Cultura. Professor, a gente vai falar mais vezes. Obrigado por essa aula e até a próxima oportunidade. Joaquim, sabe, conversar com você é aprender. Guimarães Rosa disse no seu grande livro, Grande Sertão Veredas, de repente, mestre é quem aprende, não é quem ensina. E você me ensinou muito, Joaquim. Opa, obrigado. Obrigado. Você falou de Machado de Assis, e um assunto que a gente precisa falar muito disso ainda. Olha que frase bonita num dos capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele diz lá textualmente: o menino é o pai do homem. O que quer dizer com isso? Se não cuidar bem da criança, você não vai ter o cidadão nunca, não vai ter o homem nunca. É preciso investir em educação, senão nós não vamos ter o país que queremos nunca, Joaquim. A literatura é para abrir caminhos, para fazer o homem pensar, e pensar que a grande reforma está dentro dele, Joaquim. Se ele não se reformar, ele não vai reformar nada, Joaquim. É isso mesmo. Obrigado, professor Osmar, até a próxima. Professor Osmar Junqueira Lima, professor de língua portuguesa, de literatura, que deu uma aula maravilhosa, tenho certeza. Olha, esse bloco do programa valeu por um curso. Pode pedir no MEC o diploma lá, porque eu vou te falar, quem assistiu a esse bloco aprendeu muito, saiu um pouco mais craque sobre literatura e sobre língua portuguesa. O programa não acabou não, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em ciências exatas, humanas, biológicas e saúde, engenharias, tecnologia e gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Hoje a gente acompanha aqui em São Caetano do Sul a uma atividade médica de muito interesse promovida pelos departamentos, a disciplina de gastroenterologia e a disciplina de cirurgia geral e do aparelho digestivo da Faculdade de Medicina do ABC, uma atividade que tem o nome de Mitos e Verdades
em cirurgia da doença inflamatória intestinal. Para falar sobre essa atividade, eu converso com o professor Dr. Wilson Catapani, que é o responsável pelo Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina do ABC. Dr. Wilson Catapani, obrigado por atender o pedido da reportagem aí. É sempre uma atividade muito importante no desenvolvimento das atividades, não só acadêmicas, mas também voltada para as pessoas que se submetem ao tratamento na Faculdade de Medicina. Certamente, esse evento é parte das atividades do nosso núcleo de doenças inflamatórias intestinais da faculdade, né? Dentro da Faculdade de Medicina, nós temos um núcleo um núcleo multidisciplinar, né, de tratamento de doenças inflamatórias, doença de Crohn e colite ulcerativa. Esse núcleo, além de promover assistência aos pacientes, ele promove atividades científicas também. Uma das atividades é essa que nós estamos promovendo hoje. Legal. E o nome é Mitos e Verdades, por quê? Porque tem muito mito, tem mais mito do que verdade na cirurgia das doenças de inflamação do intestino? O conhecimento sobre as doenças intestinais, né, sobre as doenças inflamatórias, particularmente no tratamento cirúrgico e no clínico, vem evoluindo muito nos últimos anos, né? Então, para que se possa tratar adequadamente dessas doenças, é necessário um conhecimento específico, um conhecimento atualizado, e ano a ano surgem novas técnicas cirúrgicas, surgem novos medicamentos que são utilizados para o tratamento dessas doenças. Então, essa questão dos mitos e verdades, realmente existem coisas que eram aceitas antigamente como verdades, né, e que hoje nós tratamos como mitos, né, porque são fatos relacionados ao tratamento que já caíram por terra, já não se usa mais, e estão sendo substituídos por outras técnicas, outros tratamentos mais modernos. Que com certeza dão muito mais qualidade de vida ao paciente no pós-operatório, no tratamento, durante todo esse trabalho. Com certeza. Particularmente na doença de Crohn, é muito comum o paciente, ao longo da vida dele, acabar sofrendo alguma intervenção cirúrgica, mesmo estando sendo tratado por técnicas, por medicamentos de grande eficácia. Como são doenças crônicas que o paciente evolui durante muitos anos, em algum momento ao longo da evolução, cerca de 20% ou 30% desses pacientes, talvez até mais, acabam sendo operados dentro de alguns anos, né? Então é necessário que a gente conheça qual o momento cirúrgico adequado, qual o momento correto para uma indicação cirúrgica, como essa cirurgia deve ser feita, quais são as indicações, quais são os problemas relacionados, para que a gente possa proporcionar uma melhor qualidade de vida para o paciente. Dr. Wilson Catapani, obrigado pela entrevista, bom trabalho aqui na palestra e conta sempre com o programa para divulgar essas iniciativas do departamento, da disciplina e do núcleo de doenças inflamatórias do intestino da Faculdade de Medicina do ABC. Eu é que agradeço, obrigado. Dr. Wilson Catapani, chefe da gastroenterologia da Faculdade de Medicina do ABC, conversou com você. A gente continua por aqui cobrindo esse importante evento médico. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, depois de conversar com o Dr. Wilson Catapani, eu converso com outra professora da Faculdade de Medicina do ABC, doutora Sandra Borato, mais uma atividade do núcleo de doenças aí inflamatórias do intestino, é assim o nome mesmo? Núcleo de Doenças Inflamatórias Intestinais. Isso, da Faculdade de Medicina do ABC. Eu falava com o Dr. Wilson Catapani, é sempre importante essa troca de experiências. Vem aí um palestrante do Paraná, né, que vai falar com vocês. Vocês vão estar na mesa debatendo, sabendo de novas técnicas, novos procedimentos. Isso aí sempre procurando buscar novas opções para uma melhor qualidade de vida dos pacientes. Sim, sem dúvida. E o nosso palestrante é um cirurgião de renome internacional. Ele é reconhecido nos melhores centros de tratamento de doença inflamatória intestinal como um excelente cirurgião e que ele faz pesquisa nessa área. Então,
o nosso núcleo, depois de instituído há 1 ano e pouco atrás, tem um objetivo do crescimento da região, tanto no sentido do paciente, ou seja, de oferecer bons serviços aos pacientes, mas também de formar os médicos da região para que trate de maneira adequada, com o que há de melhor, com o que há de mais moderno, com o que o mundo está fazendo. E por isso a região está crescendo muito. E fazer um tipo de evento como esse leva o nosso nome também para os grandes centros de tratamento de doença inflamatória. Doutora Sandra, nós mostramos, inclusive quando começou a funcionar o núcleo, mostramos aqui no programa, 1 ano já está funcionando, passa rápido isso, né? Um pouco mais. Já dá para fazer um balanço da evolução, como é que está hoje o núcleo? Sim, o núcleo está indo muito bem, nós montamos o núcleo de doença inflamatória com a reunião dos colegas que tratam a doença na Faculdade de Medicina. Associado a isso, as cirurgias desses pacientes também estão sendo concentradas nos hospitais da faculdade, nos hospitais que recebem os residentes, os acadêmicos. Nós estamos com uma quantidade enorme de pacientes fazendo tratamento de infusão de imunobiológico no centro de terapia infusional lá da faculdade. Então a gente já está com 200 pacientes em tratamento. As cirurgias, elas vêm sempre, pacientes que têm que ser operados, né? Elas estão sendo feitas nos nossos hospitais e com isso que a gente percebe. Nós estamos virando referência da região. E aí os casos mais simples, mas os casos mais complexos também estão sendo encaminhados. É um desafio para todos, mas a gente sabe que pode fazer mais pelo doente, porque temos especialistas de outras áreas, temos nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, reumatologistas, dermatologistas que formam um grupo que trata esse doente. Então, para o doente tem sido realmente fantástico. A evolução tem sido ótima. Eu imagino que tem a gente nos vendo em casa agora e falando, não, mas o doutor Catapani falou em doença de Crohn, a doutora Sandra está falando de doença da inflamação do intestino, essa coisa toda. Isso tem sintomas? A pessoa, poxa, como é que eu procuro? Como é que é isso aí? Explica um pouquinho, fala um pouquinho dessa doença. Ela acomete muita gente na população? Tem um percentual definido para isso? Então, ela acomete uma quantidade razoável de pessoas. No nosso país ainda não é um país que tem uma incidência muito alta, por ser um país ainda em desenvolvimento. É uma doença que ela é mais prevalente em países desenvolvidos. Só que São Paulo se comporta como um país desenvolvido. Então, a gente tem bastante doente na região e no estado de São Paulo que tem a doença. A gente não tem ainda uma estatística nacional sobre qual é a incidência e a prevalência da doença inflamatória no Brasil. E o nosso núcleo agora tem a intenção de mapear, pelo menos na região, qual é a nossa incidência e prevalência. Então, esses dados numéricos eu ainda não tenho para te dar, porque a gente não tem esse estudo no Brasil. Mas, assim, um paciente que tem doença inflamatória, ele tem alteração do hábito intestinal, ele pode ter sangramento, emagrecimento, dor abdominal, dificuldade de evacuação. Às vezes o paciente acha que é diarreia, mas tem paciente que tem dificuldade para evacuar, porque já tem as formas, às vezes, mais graves da doença. Então, todo sintoma de origem intestinal, mudança de hábito intestinal, pode ser uma doença inflamatória. Pode ser outras doenças, mas pode ser uma doença inflamatória intestinal. E aí é necessário procurar um médico, procurar primeiro um clínico geral que, se detectar algum problema, vai encaminhar para o especialista. Sim, apesar de que se você tem um convênio, um plano de saúde, você pode já procurar o especialista. E aí é um gastroenterologista ou um proctologista que trata dessas doenças. Agora, caso o paciente use o Sistema Único de Saúde, então ele tem que procurar um posto de saúde, passar com o clínico, dizer os sintomas que ele tem, e aí o clínico vai dar um encaminhamento para o especialista para fazer a investigação adequada. Maravilha. Doutora Sandra, parabéns pela iniciativa. Conta sempre com um programa para divulgar as atividades do núcleo e da disciplina de gastro lá da Faculdade de Medicina do ABC. E nós que agradecemos sempre, vocês estão solícitos vindo até a gente para documentar os nossos eventos. Isso também ajuda a melhorar e a divulgar o nosso trabalho. Então, nosso trabalho tanto a parte científica quanto a parte jornalística tem responsabilidade por esse crescimento da nosso núcleo. Eu que tenho que agradecer, eu e o Wilson, agradecemos vocês. Obrigada. Obrigado. Doutora Sandra Borato, professora da Faculdade de Medicina do ABC, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi, programa que não acabou não.
A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, depois de falar com o Dr. Wilson Catapani e a doutora Sandra Borato, agora eu converso com o conferencista da noite, palestrante, professor Dr. Paulo Cotze, da PUC do Paraná, professor de cirurgia geral, não é? Cirurgia geral? Cirurgia geral e coloproctologia, as duas áreas. Coloproctologia. E que vem falar sobre os mitos e verdades da cirurgia, das doenças inflamatórias do intestino. Tem muito mito nesse pós-cirúrgico ou no pré-cirúrgico, professor? Tem bastante mito. O principal mito é que as pessoas acham que você operando um paciente desse, você vai curá-lo. E muitas vezes isso não é verdade, na maioria das vezes. Então esse é talvez um dos principais mitos, né? Geralmente quando você é submetido a uma cirurgia, você atinge uma cura, né? Para um câncer, para uma doença benigna como a diverticulite, por exemplo. Mas nessas doenças não. Então muitas vezes o cirurgião ele tem um papel até um pouco frustrante, porque ele não cura a doença, mas ele controla muitas vezes situações críticas e salva vidas. Esse é um dos grandes mitos, por exemplo. Ou seja, consegue melhorar muito a qualidade de vida, porque quem sofre de doença de inflamação do intestino, normalmente tem muitos problemas no dia a dia, de convivência social mesmo, e com os tratamentos e com a cirurgia é possível dar um ganho de qualidade de vida muito grande para o paciente. Sem sombra de dúvida. E temos que também lembrar que esses pacientes são muitas vezes pacientes jovens, né? Que estão no auge da sua vida laboral, estão constituindo família, estão estudando, estão trabalhando. Então esses pacientes eles têm realmente uma perda de qualidade de vida muito grande com a doença. Então quando você coloca a casa em ordem, quando você trata com os remédios certos, no tempo correto, e quando você indica a cirurgia numa fase correta, você vai devolver esse paciente à vida normal. E isso é uma coisa que a gente consegue fazer muitas vezes. Quero falar mais vezes com o senhor. Hoje, é lógico, televisão a gente tem um tempo muito curto, mas obrigado, boa palestra e quando estiver por aqui, conte com o programa para divulgar sempre as novidades na área médica. Muito obrigado a você pela oportunidade. Obrigado. Então, professor Dr. Paulo Cotze, da PUC do Paraná, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, depois a gente falar da mini feira de saúde, né, feita lá na Praça Áurea, agora a gente vê que a prefeitura está investindo mesmo em saúde. A entrega dessa ciclovia aqui na Avenida das Nações, 2,5 km de extensão. O prefeito Carlos Grana, vocês já viram aí, já passeou de bicicleta aqui, vai vir pedalar sempre, né, prefeito? Como é que obra fantástica, está muito bonito aqui, hein? Olha, Joaquim, dá aquela impressão de que nós estamos na Europa, né? Padrão do projeto, da sua execução, e
que vai ajudar muito, uma coisa maravilhosa, que é desenvolvimento das atividades físicas, né, da população, caminhada, bicicleta, apostando naquilo que a gente conversou, né, lá na Palmares, né? Isso. Apostando na prevenção, na saúde, no desenvolvimento, no lazer e na convivência, né? Porque aqui as pessoas vão ter um espaço maravilhoso. Estou muito orgulhoso, Joaquim, sinceramente. O pessoal pode fazer caminhada, pode andar de bicicleta, tem uma série de atividades que pode fazer ao longo, num lugar da cidade que a gente pode dizer que até pouco tempo atrás estava um pouco abandonado, esquecido, né? Muito abandonado, muito esquecido, estava deteriorado e graças a Deus nossa Secretaria de Obras realizou esse excelente trabalho. Parabéns ao meu secretário Paulinho Serra, a toda a sua equipe. Fizeram um trabalho aqui exemplar. A gente espera agora ter recursos, né, e condições de fazer em outros locais na cidade, para que toda a população de Santo André possa usufruir, né, desse espaço público, né, de convivência, de lazer, de saúde e educação. Maravilha. Então nós vamos conversar daqui a pouquinho com o secretário Paulinho Serra para saber mais detalhes da pasta. Obrigado, prefeito, pela entrevista, parabéns mais uma vez por esse trabalho e a gente vai continuar acompanhando os feitos aí da administração para levar para a população, que eu acho que esse tipo de trabalho é mais do que uma informação, é uma obrigação como prestação de contas de um governo que foi eleito e que deve satisfazer a sociedade. Então a gente está fazendo isso, o senhor está fazendo isso, prestando contas à sociedade do trabalho que é feito pela prefeitura e pela sua gestão, né? E parabéns a você que sempre dá essa oportunidade, esse espaço para que essa prestação de contas, Joaquim, seja feita para a população de Santo André. Você está de parabéns e a todos que te acompanham. Obrigado, prefeito. O prefeito Carlos Grana falou com você aqui na inauguração da ciclovia da Avenida das Nações em Santo André. Muito bem, como eu disse na entrevista com o prefeito Carlos Grana, agora sim a gente conversa com o secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos, Paulinho Serra, responsável por esse trabalho maravilhoso, hein, Paulinho? Olha, eu passei aqui um tempo atrás, essa avenida está totalmente degradada, é horrível de passar. Agora ficou uma obra maravilhosa, parabéns, viu? Obrigado, é um esforço grande da nossa equipe para trazer referências para a cidade, né? Voltar a colocar Santo André na dianteira em matérias de políticas públicas, Joaquim. E assim como a gente fez no Parque Celso Daniel, que virou um padrão de qualidade dos parques, para os próximos parques, aqui também é um primeiro corredor verde da cidade, requalificado, com ciclovia, pista de caminhada, iluminação de LED, equipamento de ginástica, toda a parte de paisagismo diferenciado, para também se tornar uma referência para os outros corredores verdes. Nós vamos fazer isso na Adriático, na Firestone, na Prestes Maia. Onde a cidade tiver corredor verde com essa característica, vai receber esse tipo de tratamento barato. É isso que eu ia falar, pelo teu discurso aqui, né? Além de tudo, é uma referência de responsabilidade para com o erário, para com os recursos públicos. Você está falando de um investimento de 500 mil, alguma coisa assim, com material reaproveitado, ou seja, tem todo um trabalho de sustentabilidade. Aí fala um pouquinho para o telespectador disso. Primeiro, mão de obra própria, né? Nós recuperamos a capacidade da Prefeitura de Santo André fazer não só a manutenção, mas o operacional, né? Então, a máquina própria para asfalto, a vibroacabadora, que estava há 4 anos quebrada, foi consertada e utilizada para fazer o asfalto. Tudo isso teve uma economia média de 30% a 40% em todo tipo de material, além do cimento que foi reaproveitado, tinta. Então nós passamos de 500 mil reais, muito pouco, para um corredor de 1 km e 200 metros, né? Em São Paulo, para ter uma ideia, se gasta em torno de 800 mil reais por quilômetro. Então aqui nós ficamos praticamente na metade do valor que hoje é utilizado nos poderes públicos, por isso nos orgulha não só pelo equipamento que requalificou e dá para a população uma outra condição de uso, mas também por esse cuidado com o dinheiro público que a gente precisa ter, a transparência de fazer com a mão de obra da Prefeitura que estava tão defasada. Maravilha. E logo, logo a gente vai ter novidade. Isso vai ser para uma próxima entrevista. Já está agendado, né, o lançamento de um programa de mobilidade urbana fantástico. Dá para adiantar rapidinho só, porque depois a gente vai contar detalhes depois da cerimônia de lançamento. Aí. Sim, setembro é o mês da mobilidade, é o mês do trânsito e nós vamos lançar uma grande campanha educativa.
além de um programa de mobilidade, de ciclovias, ciclofaixas, que vai também revolucionar aí outras áreas da cidade. E a gente vai cobrir isso aí. Tá bom, Parabéns, obrigado. secretário. Até a próxima entrevista. Obrigado, Joaquim. Parabéns pelo trabalho. Ótimo. Secretário Paulinho Serra conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente grava mais um bloco Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli. E nesse bloco eu converso com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, presidente em exercício, José Braz da Silva, o Fofão. Fofão, obrigado por comparecer aqui à Superbanca. Obrigado, Joaquim, obrigado pelo convite, né? O local aqui é bom para gravar, né? Isso. Na Superbanca tem opções de revista. A gente já dá uma lidinha nos jornais, nas revistas, lê o jornal, toma um belo café. Bom café, uma boa água. E agora, além de tudo isso, pode comprar também passagem aérea, pacote de turismo. Tem a Fly Tour que o João acabou de inaugurar aqui em Santo André, que está maravilhoso. Quem quiser visitar também, tá aqui. A gente vai mostrar umas imagenzinhas da agência Fly Tour, a gente mostrou na semana passada. Mas, Fofão, vamos falar um pouquinho da campanha salarial desse ano, que está um pouco diferente das anteriores, né? Olha, Joaquim, está diferente, bem diferente, né? Porque é um ano atípico, né? Nós tivemos a Copa do Mundo, eleições e a choradeira do mercado. As patronas dizem que estão ruins, as montadoras, né, diminuíram um pouco as vendas, os pátios das montadoras estão cheios, né? Nós vimos isso, né, as montadoras são próximas de nós aqui, então está bem difícil. Entreguei uma pauta já no dia 9 de setembro. E até agora nenhum sinal. Um mês já vai fazer agora amanhã, e até agora nenhum sinal dos patrões sentar conosco. E os trabalhadores estão aguardando, esperando e contando com um bom aumento esse ano, porque senão eles vão parar por tempo indeterminado, Joaquim. Quer dizer, o pessoal já manifestou, tem falado para vocês, dirigentes sindicais, que há uma disposição de parar já em novembro aí. Olha, Joaquim, eu estou há 21 anos no Sindicato Metalúrgico Santo André de Mauá. Fazia anos que eu não via uma disposição dos trabalhadores para enfrentar e fazer uma greve. Nós realizamos 8 assembleias, totalizando aí 90% dos trabalhadores. Nós fizemos no Sertãozinho em Mauá, lá com 11 ou 12 empresas. Depois fizemos na COFAP, na Função Tupi, na TRW, na Max. Fizemos a última aqui na sexta-feira que passou, com a Novelas, a Alcoa e a Paranapanema. E, rapaz, de todas elas eu coloquei em votação. Se até o dia 1º de novembro os patrões não sentar e não atender nossas medicações, eles vão parar por tempo indeterminado. Então não precisou de nós, né, agitar os trabalhadores. Eles estão vendo, o salário está baixo, Joaquim. Né, o poder de compra dos trabalhadores metalúrgicos caiu bastante. Isso é ruim até para o mercado, né, para a cidade é ruim. Porque quando você não compra, ninguém vai vender, e quando não vende, ninguém produz. E aí você não ajuda a aquecer a economia da cidade e da região. Os trabalhadores estão prevenidos, estão aguardando um bom aumento, estão aguardando aí até a discussão das 40 horas semanais. Então, é um ponto que faz anos que não vem cobrando os patrões, mas eles não querem atender. Olha, Joaquim, e o patrão não dá nada sem uma pressão. Tá certo. Não Aliás, dá nada, já não houve serve. algumas paralisações, agora recentemente, em algumas unidades de fábricas. Foi, aí. no mês de agosto, ficou 21 dias uma empresa do setor da autopeça, a Polimetro, no Sertãozinho Mauá, 21 dias de greve, sem precisar do sindicato de manhã e nem à noite, ela parava sozinha. A semana que passou, parou aqui a Eden, aqui atrás da COFAP, a empresa de fundição, mais ou menos 150 trabalhadores, 10 dias de greve. Então é um pré-aquecimento para a nossa database agora em novembro. Se os patrões não ceder, aí, principalmente um aumento digno, né, e não discutir aí as 40 horas semanais, vai ter greve por tempo determinado. E olha, ele não está precisando do sindicato agitar, fazer aquela conduta de amedrontar. Não, eu estou preocupado. Tá certo. Você está falando do piso que está muito baixo e que provoca uma rotatividade Isso. muito grande. Quer dizer, o patrão
demite o trabalhador que ganhava relativamente bem, pega alguém ganhando metade. Hoje o piso é 1.200, alguma coisa assim. Quanto que está o piso? Nós temos 6 grupos, né? Tem um grupo nosso que chega a 1.400 e pouco, não atinge 1.500. E o menor é R$ 1.220. Então os patrões, quando a trabalhadora atinge 4, 5 anos de casa, ele demite aquele trabalhador e contrata um pagando piso. Certo. E até a pessoa aprender 1 mês, 2 meses, 3 anos depois demite, então faz essa alta rotatividade. Isso aí vem acontecendo há uns 3 anos na nossa categoria. Então aquele trabalhador com 5 anos que ganhava o piso máximo, já não existe mais nas empresas. Então seu pai é jovem, ganhando pouco, e daí sai. Você pode enganar o trabalhador 1, 2 anos, você não vai enganar para sempre. O que vinha enganando um pouco, Joaquim, foi a participação do lucro resultado, da PLR. E esse ano, por questões, né, da produtividade, né, da economia que caiu um pouco no segundo semestre, alguns patrões que deram, por exemplo, um X de R$ 5.000 no último ano de PLR, esse ano deram 2,5%, deram 50%. Aí o trabalhador sentiu que ele ganha pouco. Então aí que vem a disposição e a mobilização de fazer uma greve para vir um aumento real esse ano. A reivindicação econômica acima da inflação é quanto? 4% a 5%, né? 4 a 5%. Está mais ou menos 6,5%. Para dar um ganho real razoável. Isso, para dar um ganho real razoável. O ano passado nós pegamos 2,5%. Né? Os trabalhadores aceitaram. O ano que passou, retrasado também. Agora esse ano a gente espera mais de 4% ou 5%, porque nós vamos querer juntar aquele ponto que você levantou, que é o piso da categoria. Então você começava a diferenciar o aumento que vem para quem ganha mais com o piso, para nós colocar o piso lá em cima, e aí evitar dos patrões fazer essa alta rotatividade. Mandar embora quem ganha mais e admitir trabalhador, né, com menos experiência, mais jovem, mas com salário lá embaixo. Isso aí não resolve o problema. Tá certo. Fofão, a gente vai continuar acompanhando essa luta, a gente está sempre junto com o sindicato, pode contar com o programa para divulgar as iniciativas da categoria, as reivindicações, que a gente está aqui para divulgar esse trabalho. Obrigado pela visita e até um próximo programa. Pô, Joaquim, eu que agradeço, né? Obrigado em nome do nosso Cícero Martinha, nosso presidente licenciado e hoje também secretário do Trabalho de Santo André, e da diretoria. Deixa aqui um abraço para todos os metalúrgicos, para quem está nos acompanhando. E mais uma vez, muito obrigado. E você é o irmão nosso, né, Joaquim? Valeu, Fofão. José Braz da Silva, presidente em exercício do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. O Fofão conversou com você aqui no bloco Café com Letras, na Superbanca do meu amigo João Martinelli. O programa não acabou, não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. A Fundação Santo André e a Faculdade de Medicina do ABC estão com inscrições abertas para o vestibular unificado. São inúmeras opções de cursos em Ciências Exatas, Humanas, Biológicas e Saúde, Engenharias, Tecnologia e Gestão. Informações pelo telefone 4979-3300 ou pelo site fsa.br. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês curtiram cada bloco, cada informação, cada entrevista que a gente trouxe no programa de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!